6 minutos, estou de volta aqui na programação Imigrantes, aqui dentro do Conexão 94,1, porque hoje, na nossa série Boa Tarde Empreendedor, nesta semana especial, Semana das Crianças, estamos recebendo hoje, quinta-feira, 10 de outubro, o diretor de cultura do município de Turvo, senhor Marcos Rodrigues. Boa tarde, diretor, tudo bem com você? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Boa tarde a todos os internautas. É uma data especial, né, para a gente poder estar aqui, principalmente na semana, né, do Dia das Crianças, a gente poder falar um pouquinho do trabalho da cultura e a cultura que significa todo aquele complexo, né, que o cidadão ele adquire com as suas artes, as suas crenças, e que ele leva para toda a sua vida, né? Então é importante a gente falar de cultura, principalmente nesse mês de outubro e na semana do Dia das Crianças. Muito feliz de estar aqui e vamos conversar um pouquinho, né? Bater um papo, falar da importância da cultura para o nosso município. Muito importante a cultura para todas as pessoas. Lembrando que na entrevista de hoje ainda teremos a participação da entrevista que foi gravada no dia de ontem com a Maria Ivete, que é coordenadora do museu, e também com a Roberta Ferreira, ela que é responsável pela Biblioteca Municipal aqui de Turvo. Diretor. Dá um puxão de orelha nelas, né? Porque era para elas estarem aqui ao vivo comigo, né? E elas preferiram gravar. E aí a gente tem que respeitar, porque tem aquela questão do microfone, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade do microfone, mas desempenha um grande trabalho, né? A Ivete desempenha um trabalho espetacular lá no museu, e aonde ela tem um carinho muito especial pelo nosso Museu Histórico Lourenço Manente, e que é todo o acervo, né, que o nosso museu ele dispõe, oferece não somente para a cultura do nosso município, para contar um pouco, né, da construção do município de Turvo, mas são peças, são objetos, são materiais, ferramentas que foram utilizados, né, na construção e que contam, né, a dificuldade que era do passado, da dificuldade de você poder chegar numa região onde você não tinha nada e poder construir, e hoje nós estamos com um município próspero, um município que tem desenvolvido a cada dia que passa. Então é muito importante nós termos o nosso museu, olharmos para trás, né, para a gente poder valorizar o quanto, né, a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu. E a Ivete é uma pessoa que tem um cuidado e um carinho muito especial com o museu, e a gente fica muito feliz, então por isso a gente manda um forte abraço para ela. Ontem, quando eu fui lá colher a entrevista dela, que ela concedeu a entrevista pra gente, eu nunca tinha ido aqui no Museu do Turvo. Eu sou do Meleiro, nunca tinha ido no Museu do Turvo. Eu fiquei impressionado só com o que eu vi ali na parte de baixo. É surpreendente, né, amor? Isso é surpreendente, né? Fui muito bem recebido por ela, até a gente fez essa brincadeira, que um dia ela vai vir aqui só para tomar um cafezinho e conhecer a rádio. Aí no segundo dia ela vem para conceder a entrevista. Legal, e depois, legal. Ao final da entrevista, eu fui rapidamente na parte de cima do museu. Meu Deus do céu, quanta coisa muito interessante. Eu quero trazer meu nono ali no museu qualquer dia desses. Então é legal porque a gente, quando a gente fala do museu, a gente pensa assim, poxa, vou lá visitar o museu. Muitas pessoas pensam desta forma, né? Para ver que você, né, é uma pessoa intelectual e não tinha visitado o museu ainda, você vê quanto isso vai agregar para você, porque você valoriza, né? E eu digo sempre assim, você ir lá no museu, aí você observar os telefones. Vamos falar de telefone porque hoje está muito prático, muito comum, né? Você falar em iPhone, iPad e tal. E você chega no museu, você observa aqueles telefones antigos. Meu, aí você fica pensando assim, caramba, mas isso faz tanto tempo. E não faz tanto tempo, Maurício. Não faz tanto tempo, porque se você voltar a 20 anos atrás no tempo, você vai ver a quantidade, como nós evoluímos. E aí entra essa questão de a gente poder saber trabalhar e dosar as coisas, principalmente com as crianças, né? Então, antigamente, né, vamos voltar aí a 20 anos atrás, não vamos voltar nem muito tempo na história, você vai lá, você observa assim, poxa, como nós evoluímos, e hoje as crianças estão aí com 1 ano, 2 aninhos, nem sabem falar direito, mas já sabem mexer no celular, e já estão lá com seus grupos conectados. Então, é isso que eu falo que a gente precisa, e eu chamo a atenção que a gente precisa valorizar muito, mas valorizar muito, e nós, como sociedade num todo, nós não valorizamos tanto quanto merece o nosso Museu Histórico Lourenço Manente. Por quê? Porque ele tem ali todo esse retrato do passado que contribui
para a nossa vivência do presente e com certeza vai para a evolução do nosso intelecto e da sociedade como um todo, do nosso dia a dia. E também, né, eu sei que tem aí uma entrevista com a Roberta, que é a nossa bibliotecária, ela que cuida da nossa biblioteca municipal e é outra pessoa fantástica que eu admiro muito, a Roberta, pelo conhecimento. Você deve ter conversado com ela, você conversou com ela, você pôde observar assim, que você, quando conversa com ela, os olhos dela brilham quando ela fala das coleções, quando ela fala dos livros, quando ela fala da importância da biblioteca para a nossa população. E uma das coisas que a Roberta fala várias vezes, sempre quando a gente conversa, ela diz assim: Marcos, a impressão que a gente tem é que a população de Turvo não lê. Mas a população de Turvo lê e muito. E esses dados, esses números, eles estão todos lá na nossa biblioteca, ficam todos registrados. Tanto que agora, com a Festa do Colono, nós pudemos fazer uma parceria com o Cássio, que é da Feira do Livro. Nós disponibilizamos um espaço para ele na Festa do Colono, então todos que tiveram na Bodega da Cultura puderam adquirir os seus livros e viram aquele espaço maravilhoso, lindo, que nós proporcionamos para os nossos visitantes. E na contrapartida, nós trouxemos para a nossa biblioteca 100 livros, né? Então são 100 novos livros que estão à disposição dos nossos leitores de Turvo. Então eu estou falando isso para levar aqui os meus cumprimentos à Roberta e para destacar, né, o quanto ela gosta da nossa biblioteca, o tanto que ela se envolve e todo o carinho que ela tem. Também é importante, né, Maurício, falar que nós estamos no momento de transição, né, da nossa biblioteca nova, né? O prefeito Thiago quer inaugurar até o final do ano a nossa nova biblioteca. Ontem, até o final do ano? Sim, estamos trabalhando, né? Ontem tivemos a visita de profissionais da Unesc que vão fazer o trabalho de levantamento dos acervos para catalogar tudo e deixar tudo digital, né? Então você vai lá pegar um livro, já vai ser tudo automatizado. Então isso vai facilitar também para a hora que chegar um livro, você uma nova coleção, você já identificar quais são os leitores que têm aptidão a ler aquele livro, que sempre estão voltados para aquele tipo de história. Então você já vai ligando, chegou uma coleção nova. E também o contato via celular, vamos ter também os contatos, e isso vai sendo descarregado, né, de forma de mensagem para que o nosso leitor ele possa então se deslocar à biblioteca e estar locando os seus livros. E a partir do momento que você locou um livro, o próprio computador, no dia que você tem o prazo de entrega, ele já vai acusar e aí vai facilitar o trabalho. Então está sendo feito um trabalho de transição, já a parte de mobília da nova biblioteca já está comprada, com área de estudo também para as crianças, né? Muito importante, muito bonito, que é aqui ao lado da lotérica, ao lado da Secretaria de Educação, né? Bem no centro. Então a gente está também nesse momento de transição aí da nossa biblioteca municipal. Então aproveitar e mandar um forte abraço para a Roberta e parabenizar ela, né, pelo trabalho. Que notícia ótima aqui para todos os cidadãos turvenses. Marcos, além da... A gente estava conversando em off, cultura não se resume em... Não menosprezando, longe disso. Não se resume só em museu e biblioteca. Tem várias outras atividades que são feitas pelo Departamento de Cultura. Poderia listar algumas atividades? E principalmente, Maurício, nós não observamos a grande maioria das atividades que acontecem na área da cultura, porque elas estão inseridas no dia a dia do cidadão, elas estão inseridas no contexto das outras secretarias. Por exemplo, na parte de obras tem cultura. Na parte da educação, na Secretaria de Saúde, existe cultura. No esporte? No esporte, principalmente, né? Esporte, além de ser... já existe, né? O jargão esporte é lazer e cultura. Né? Porque você aprende uma cultura, você tem um convívio, você aprende a dividir as coisas, você aprende a trabalhar em grupos. Né? Então, isso é cultura que você vai levando para toda a sua vida.
Então nós temos participado com as nossas atividades, as nossas ações, principalmente no centro de eventos, né? Hoje eu estou mais no centro de eventos, auxiliando, né, as outras atividades que lá acontecem, mas nós tivemos a participação na Festália no ano passado, tivemos a nossa participação na Festa do Colono esse ano, nós tivemos atividade direta e participação direta na Festa do Natal, na organização do Natal do ano passado, estamos já trabalhando junto à CDL, a nossa programação para o Natal 2019. Então, nós temos uma atividade cultural frequente no município. Claro que nós gostaríamos que nós tivéssemos hoje, e o município ele tem a necessidade de algumas ações que são muito importantes para a nossa cultura. Nós pensamos, e a população, ela já de imediato, ela pensa, poxa, nós temos um centro de eventos lindo, maravilhoso, e nós não temos um grupo de teatro, nós não temos um grupo de dança. Temos hoje o grupo de dança, que é o da Anitta Garibaldi, que é do CTG Vale da Amizade, mas nós temos essa necessidade, nós temos essa carência de termos um grupo teatral. Temos conversado com o prefeito, temos levado, temos pedido, temos sugerido a ele, né, de que essa é uma ação muito importante para o nosso município, porque a gente vai dar condições de formar cidadão de bem, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, na meia-idade ou também aos nossos idosos, né? Então nós temos alguns trabalhos que são feitos pelos outros departamentos, por exemplo, na área social, nós temos um trabalho voltado que é feito pela Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, que é para os nossos idosos, e também alguns trabalhos que são feitos voltados para as crianças, mas que são feitos com recursos que vêm para aquela secretaria, para aquele determinado setor. Então hoje nós estamos na parte cultural, trabalhando muito bem, principalmente na área do esporte, que é um reflexo, né, como nós falamos anteriormente, que vem ao encontro da cultura do nosso cidadão, mas nós temos essas necessidades, né? Eu tenho pedido eu tenho dito, né, que nós precisamos criar em Turvo uma escola de talentos. Né? Nós precisamos criar uma escola de talentos. Então a gente tem conversado bastante com o prefeito. Acredito que isso vai ser concretizado. Vamos dizer assim, que é o meu sonho, o meu desejo de consumo, né? Que nós tenhamos aí uma escola de talentos para nós termos e disponibilizarmos, né, para a nossa população, e aí no modo geral, professor de canto, de técnica vocal, porque nós temos muitos músicos, pessoas que gostam de cantar e que precisam, né, de uma técnica vocal para poder se comportar de forma correta na hora do canto, para não machucar a garganta, as cordas vocais. Então precisa desse auxílio técnico. E com isso a gente vai também estar produzindo os bons músicos, bons cantores. Nós precisamos de professor na área de instrumentos, né? Então essa escola de talentos ela viria para isso. Então são algumas necessidades que a gente tem na área da cultura, mas a gente está muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo, porque nós estamos tendo resultados fantásticos. Principalmente você vê hoje, nós temos cadastrado na Secretaria, no Departamento de Cultura, 68 músicos locais. Então nós temos então são pessoas que a gente, às vezes você não sabe, mas que estão cadastrados lá. Na Festa do Colono agora, nós tivemos apenas um show nacional. A grande maioria das atrações foram feitas pelos nossos músicos locais, né? Tivemos atrações de fora do município também, mas teve uma valorização muito grande do nosso profissional de música, do nosso músico local. Então a gente está muito feliz, né? Porque aí você vê assim, a gente gostaria de termos a escola de talento. Mesmo sem a escola de talento, nós estamos com esses números fantásticos. Então eu fico imaginando assim, você imagina a hora que a gente que nós tivermos, né, a nossa escola de talentos, como isso vai ampliar ainda e vai dar uma possibilidade de novos talentos também estarem mostrando o seu trabalho. Aqui na emissora a gente tem o quadro Banco de Bar, no programa do João Paulo Brunioli, Comitiva Sertaneja, toda sexta-feira. E uma coisa que o intuito é valorizar os artistas da região. Uma coisa que a gente sempre fala é que não precisa a gente ir muito longe, não, para ter músicos de qualidade, compositores de qualidade. Aqui no Turvo a gente está
está muito bem servido. Muito bem servido. Então, quando a gente fala que se nós tivermos uma escola de talentos, nós vamos ter ali nessa escola de talentos, nós vamos ter aula de teatro, nós vamos ter aula de dança, né? Nós vamos ter aula de canto, nós vamos ter aula de músicas, de instrumentos, né? Os instrumentistas, violão, teclado, guitarra, bateria. Nós temos hoje já a empresa particular que oferece, né, esse trabalho, que é o nosso amigo Cássio, né? Que tem o trabalho. E eu tenho conversado bastante com ele, até pela preocupação, poxa, de repente daqui a pouco a administração pode oferecer esse tipo de trabalho, não vai prejudicar, e aí a gente precisa também ter essa consciência. E ele diz que não, que isso é salutar e é saudável. Por quê? Porque ao mesmo... Até a gente pode criar uma parceria ou fazer uma parceria com a própria empresa dele, né? Então, é isso que nós estamos hoje projetando para o futuro. Mas, assim, nas nossas atividades, respondendo e definindo a sua pergunta, nós estamos, assim, contentes com o nosso trabalho na área da cultura, porque nós temos visto que em todos os setores da nossa administração, em todos os setores da nossa sociedade, nós vemos todos os dias o povo vivendo a cultura. Então, a cultura ela está na nossa forma de se posicionar na sociedade, a cultura ela está na nossa forma de prepararmos a nossa alimentação, ou seja, aquela nossa alimentação que a gente tanto fala. Nós temos, graças a Deus, viajado a alguns estados, né, com o Juan, e a primeira coisa que as pessoas perguntam lá fora, e a gente também fica muito curioso quando começa a falar da culinária, por exemplo, do Nordeste, né, a polenta com galinha. Eu lembro que em um estado que a gente estava, numa cidade que nós estávamos no Nordeste, a pessoa perguntou, o radialista perguntou, e o que se come lá em Santa Catarina? Qual que é a culinária? Lá em Santa Catarina se come muito arroz, porque lá é a capital do arroz, a produção do arroz, inclusive vem muito para o Nordeste, mas o prato principal é a polenta com galinha. Então aí o rapaz disse assim, e eu me lembro muito bem, como se fosse agora, ele disse assim, eu ainda vou um dia para Santa Catarina para comer uma polenta com galinha lá na cidade de Turvo, Juan Pablo. Então, a cultura ela está em toda a comunidade, né? Ela faz parte de tudo isso. Às vezes a gente fala que um povo sem cultura, e não existe um povo sem cultura. A gente já ouviu falar, um povo sem cultura é um povo sem perspectiva. Todo povo tem cultura. Todos nós temos uma cultura. Talvez nós não praticamos ela como nós deveríamos, mas todos nós temos uma cultura, né? E aí fica para que a sociedade pense, para que a sociedade reflita. E quando nós falamos também no apoio da cultura, e aí vem aquela questão, aproveitando o quadro, né, que é o quadro do empreendedor aqui, chamar a atenção dos nossos empreendedores do município de Turvo, que a iniciativa privada também ela pode e deve contribuir com as ações culturais, né? Eu acho que talvez nós estejamos pecando um pouco de não fazer projetos voltados para a iniciativa privada, para que ela participe, né, dessas atividades. A gente sabe que algumas empresas participam, mas eu acredito que todas poderiam participar. E quem vai ganhar com isso? A sociedade, a cidade, um todo, né? Então, é assim que a gente vê a cultura, né? Todo mundo evoluindo junto. Todos envolvidos, né? E a gente fica muito feliz porque... graças a Deus, assim, a nossa comunidade ela é culta, nós temos muitas pessoas cultas, nós temos muitos profissionais que já saíram de Turvo e hoje fazem muito sucesso fora do nosso estado, do nosso país, graças ao ensinamento da cultura, talvez aquela cultura italiana de ser um pouquinho mais enérgica, de cobrança de resultados, né? Hoje nós já temos várias etnias, né, que fazem parte do nosso município, mas a gente vê que a sociedade num todo, o município num todo, ele tem essa pujança do italiano, né, essa coisa de força, de garra, de determinação, de respeito, de compreensão, né? Então a gente sabe que essa parte cultural contribui e muito para formarmos um cidadão de bem. Muito bem, muito produtiva a entrevista com o diretor do Departamento de Cultura, Marcos Rodrigues, aqui de Turvo. O horário, ele está contra a gente, porque passou muito rápido, né? Muito rápido. Vamos mudar um pouco o nosso script. Nós temos as duas entrevistas. Até precisamos ouvi-las, né? Isso. Eu vou sugerir para a gente concluir com certo. as entrevistas. Ok. A gente...
nós aqui da Rádio Imigrantes queremos parabenizá-lo por todo o trabalho feito. A gente conversou em off ali, tem mais um monte de ações que estão sendo feitas pela administração municipal, que mereceria uma outra entrevista e talvez mais outra ainda. Com certeza. Parabéns para você e para toda a equipe. Nesse momento, Marcos, a gente agradece por ter concedido a entrevista, por ter se disponibilizado. A gente deixa os microfones a seu inteiro dispor. Bom, Maurício, nós é que temos que agradecer e quando a gente fala de cultura, a gente fala de Rádio Imigrantes, que é uma emissora que tem dado a sua contribuição não só para o crescimento, o desenvolvimento do nosso município, da nossa região, mas principalmente na área da cultura. Então a gente tem que parabenizar a direção da Rádio Imigrantes, as pessoas que por aqui já passaram, inclusive eu já trabalhei uma época aqui. Sim. Então a gente fica muito feliz de poder também ter dado a nossa parcela de contribuição para que hoje nós pudéssemos estar aí com a 94.1 FM, né, fazendo o seu trabalho, levando, informando e contribuindo culturalmente com a nossa sociedade. Dizer que a nossa administração, ela é uma administração, né, do prefeito Thiago e do Pisca, ela é uma administração muito responsável, principalmente na questão de recursos. Então a gente sabe que as nossas ideias, as nossas vontades, nós estamos sempre debatendo, discutindo, estamos sempre buscando, né, esses recursos para fazer os investimentos futuros na área da cultura. Mas a cidade hoje ela está passando também por uma transformação e a gente está vendo que muitas coisas estão vindo. E uma informação que eu acredito que vocês devem ter dado hoje aqui é sobre o anel viário que o prefeito esteve em Brasília e que é uma conquista que vai ser uma realização para Turvo e que é cultura. Isso vai contribuir culturalmente na nossa sociedade. As pessoas com essa obra vão ver que algumas coisas vão mudar no perímetro de deslocamento da nossa cidade. Isso é cultura. Então vai estar mudando algumas coisas, vai estar sendo projetadas outras para valorizar cada vez mais. Fico feliz, agradeço você pelo convite e pedir, né, que Deus abençoe toda a nossa sociedade, os nossos internautas e os nossos ouvintes. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Está então a entrevista concedida pelo diretor do Departamento de Cultura Municipal de Turvo, Marcos Rodrigues, ele que faz parte dessa história de 36 anos de Rádio Imigrantes, agora dia 27 de outubro, completando 37 anos de Rádio Imigrantes. Nesse momento, vamos ouvir a responsável pela Biblioteca Municipal de Turvo, Roberta Ferreira. Dando continuidade, então, à nossa série de entrevistas Semana da Criança, hoje vamos conversar com a Roberta Ferreira, ela que é responsável pela Biblioteca Pública Municipal Ângelo Rovares, aqui de Turvo. Boa tarde, Roberta, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Roberta, há quanto tempo trabalhando na biblioteca aqui em Turvo? Aqui em Turvo, na biblioteca, eu estou há 26 anos. Qual o público que mais frequenta, que mais visita a biblioteca aqui em Turvo? O público-alvo da nossa biblioteca está na faixa etária de 30 a 60 anos, mas também temos adolescentes de 13 anos que estão frequentando bem a nossa biblioteca. Como desenvolver o hábito da leitura na criança e qual a importância disso? O desenvolvimento do hábito da leitura na criança é um processo constante. Ela deveria iniciar lá em casa, no nosso lar, aperfeiçoar lá na escola e continuar mundo afora. Por que a gente diz iniciar esse processo no lar? Porque a criança, ela é um ser criativo. Mesmo não dominando a leitura, ela pegando um livro na mão, ela conta aquela história. Então, quanto mais cedo ela tiver o contato com este livro, o ato de ler nela vai ser inato. Roberta, na sua opinião, por que a criança hoje em dia não frequenta tanto a biblioteca quanto antigamente? O motivo hoje que a criança não está mais frequentando a biblioteca é essa era digital que a gente está vivendo. E um pouco também esse tempo que nós pais não temos mais para com os nossos filhos. A gente não tem mais o momento da leitura. A gente não tem mais em casa o livro infantil. E outro ponto muito forte, chega a ser relevante, é esses canal, né, de youtubers. O pai já não apresenta mais o livro para a criança. A gente apresenta um canal. E é muito importante a gente ressaltar que a criança hoje, ela já não tem mais um autor preferido ou um livrinho infantil preferido. Ela tem um influenciador digital preferido e um canal. Por quê? O que está acontecendo com tudo isso? Porque nós, pais, não colocamos mais aquela criança lá
no sofá junto com a gente e lemos o livro. Porque não é só ler o livro, é responder os porquês que a criança vai pedindo na medida que ela vai lendo. Então fica muito mais simples a gente colocar a criança ali quietinha, dar o tablet, que ela mesmo visualiza, ela mesmo vê a imagem e ela não precisa ter nenhum raciocínio. Porque tu imagina, dá um tablet ou dá um livro. O livro é um ato solitário. Ela ainda não tem o hábito de ler. Lógico que ela vai querer a mídia digital. Isso está afastando a criança. E essa nova era de influenciadores digitais, quais os cuidados que o pai e a mãe devem ter ao deixar a criança ter acesso a esse tipo de conteúdo? Eu também não posso dizer, não deixe ver, afaste as crianças das redes, né? Não, não é por ali. É importante sim esse contato digital. Só que eu penso, porém, que essas crianças estão em fase de amadurecimento, elas ainda não têm o conhecimento, muitas vezes, do certo e do errado. Elas estão numa fase que elas têm que aprender, um desenvolvimento intelectual muito grande. Então, todos os conteúdos que a gente colocar para as crianças, principalmente nessa faixa etária de 7 anos, é ali que o livro se encaixa, que ele é perfeito para o aprendizado. E, Roberta, como incentivar a criança a ir até a biblioteca? Levar a criança à biblioteca. Em primeiro lugar, a biblioteca ela tem que fazer parte da paisagem da nossa cidade. Ela já faz. Porém, para a criança, ainda não. Porque a criança, ela escuta muito que o pai, a mãe, o tio, a avó, eu vou no correio, eu vou no banco, eu vou no hospital, eu vou na farmácia, eu vou no dentista. A gente tem N coisas para ir durante o dia, mas é raro a gente escutar, hoje eu vou na biblioteca. Então, a criança, ela precisa saber que a biblioteca faz parte da cidade e que ela faz parte também da rotina dessa criança. Para a criança chegar na biblioteca, é preciso criar uma rotina. É preciso que os pais digam em casa, hoje nós vamos conhecer a biblioteca. E além de conhecer, a gente vai trazer um livro para a gente ler juntos. Roberta, quando a criança chega na biblioteca, o que ela vai encontrar lá? A criança, quando ela chega na biblioteca, ela vai encontrar o quê? Livros maravilhosos, porque a nossa biblioteca ela tem um acervo maravilhoso para a criança, desde Monteiro Lobato até todas essas historinhas moderninhas de preconceito, A Minha Amiga é Diferente, tudo teminha relevante para a idade das crianças. Então eu tenho certeza que as crianças que vierem à biblioteca, elas vão sair maravilhadas com os livros que elas vão encontrar. E a criança indo na biblioteca, ela encontra um livro que ela gostou bastante e quer levar para ler em casa. Existe essa possibilidade de empréstimo? Como é que funciona? Sim. O que a gente faz quando a criança chega na biblioteca? A gente vai, em primeiro lugar, ela tem que ir acompanhada de um adulto ou de um responsável. Trazer uma continha de água, de luz, para comprovar a residência em Turvo e a identidade. Fazendo a fichinha de inscrição, a criança vai pegar 3 livros e pode ficar por 15 dias. E qual a localização atual da biblioteca aqui em Turvo? A biblioteca ela está em processo de mudança, mas ela ainda está na Rua Frei Gregório Dalmonte, no número 806. A biblioteca passará para o centro da cidade, próximo à Igreja Matriz e anexo à Secretaria de Educação. Roberta, queremos agradecer por ter concedido a entrevista para a gente te parabeniza por todo esse trabalho realizado em frente à biblioteca e nesse momento a gente deixa os microfones a seu inteiro dispor. Eu fico muito feliz, por estar participando, principalmente nessa Semana da Criança e que o nosso alvo público é atrair essa criança para a biblioteca. Então eu gostaria que todo pai, toda mãe que estivesse me escutando, trouxesse os seus filhos para visitarem a biblioteca e principalmente levar o livro embora. E de noite chegar em casa e contar uma bela história. Muito obrigada. Está aí então a entrevista com a Roberta Ferreira, ela que é responsável pela Biblioteca Pública Municipal Ângelo Rovares, aqui de Turvo. Neste momento vamos ouvir então a entrevista concedida pela Maria Ivete, coordenadora do museu. Finalizando assim o nosso quadro Boa Tarde Empreendedor, especial Semana da Criança, desta quinta-feira, 10 de outubro. Muito bem, dando continuidade ao nosso especial Semana da Criança,
Hoje estamos aqui no Museu Histórico Lourenço Manente e iremos conversar com a Maria Ivete Favarin, ela que é responsável pelo museu. Ivete, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Ivete, há quanto tempo você trabalha aqui no Museu Lourenço Manente? Eu trabalho aqui há 11 anos, quase 11 anos. Comecei em janeiro de 2009. E aqui no museu, quais as atividades desenvolvidas por você? Qual que é a sua função aqui? Que, pelo que eu vi na lista ali, não é só uma, né? Eu organizo, o museu, sou responsável pela organização, atendo aos visitantes, que geralmente eles vêm, tanto no período da manhã como à tarde. Atendo também as escolas, os alunos que vêm fazer as pesquisas escolares, desde o ensino fundamental aos universitários. Eles fazem, às vezes, gincana nas escolas e vêm pesquisar sobre alguma coisa, o museu em si, ou as peças, e até sobre documentos, que a gente tem guardado, a história do município. Os universitários, eles usam para fazer os projetos, muitos fazem o projeto deles, o TCC, sobre o museu, em artes, então eles vêm fazer a pesquisa aqui no museu. E a gente atende também estagiários na faculdade que fazem um estágio aqui no museu. Há quanto tempo existe o Museu Histórico Lourenço Manente? Quando que ele foi fundado? Ele foi fundado em 22 de março de 1986. 22 de março de 86, então completou já 33 anos. Para fazer visitas aqui no museu, é necessário agendar? Como é que funciona? Escolas, se a pessoa quiser vir pai, mãe, filho, filha, pode vir sozinho? Como é que funciona? Não precisa agendar. Quando querem visitar, está aberto ao público, em geral, pode vir. Eu faço a visita guiada, explico sobre a história do município. E quando é escola, aí então a gente prefere que agenda, porque já aconteceu de uma escola chegar aqui, já ter outra aqui, aí dá muito tumulto, muita gente, então a gente prefere que eles agendem. A gente estava conversando em off aqui antes do início da entrevista e teve uma garota que mudou a visão dela de museu. Conta essa história pra gente. Foi uma menina, devia estar na primeira série. Ela chegou aqui, olhou assim e disse, ai, que sem graça, tudo velho. Aí eu expliquei para ela, realmente as ferramentas, as peças são todas antigas, mas que aqui tinha uma história. Aqui dentro estava a história, às vezes, dos antepassados dela, dos nossos imigrantes italianos, que tem muitas peças aqui, inclusive a linha do museu aqui, ela é a colonização. Então as peças que estão aqui, elas são da época da colonização. Aí eu expliquei para ela sobre até inclusive a casa que pertenceu ao pai do trisavô dela, seria o tataravô. Então aí ela saiu daqui dizendo que gostou muito, bem contente. Além dessas visitas guiadas, existem também alguns eventos que acontecem aqui no museu, na verdade, do Brasil inteiro. Em maio acontece a Semana Nacional de Museu e em setembro acontece a Primavera de Museus. O que são esses dois eventos? Sim, são eventos nacionais, então a gente aqui no museu, a gente sempre faz algumas atividades envolvendo o público e os estudantes. Então já fizemos várias atividades aqui. Este ano comemoramos os 70 anos do município, agora na Primavera de Museus eu fiz a exposição de fotos da festa da emancipação, das fotos do início da colonização, e em maio a gente fez um outro projeto que foi a Semana Nacional de Museus. Então eu fiz o projeto nas escolas, que seria aquele projeto, as ferramentas que o nono usava, e a gente viu assim que despertou muita curiosidade das crianças, que para ele foi muito interessante, a gente até se surpreendeu, que depois eles vieram visitar o museu e eles se interessaram mais com as peças, em ver as peças, em perguntar, porque quando eles chegavam aqui, como a gente tem uma parte ali atrás, que a gente separou, que depois da energia elétrica, a gente separou as peças, e aquilo despertava um maior interesse neles, eles chegavam aí, o computador antigo, o telefone antigo, o celular, a televisão antiga, para eles despertava mais atenção. Então, por isso a gente trabalhou esse projeto, trabalhei junto com o Marcos, e aí a gente viu que deu resultado, que eles agora chegam aqui, igual o do meu avô e tal, meu avô sabe como era usada aquela ferramenta, então eles dão mais importância a isso. Em relação ao projeto As Ferramentas que o nono usava, as crianças tiveram que participar ativamente desse projeto. Como é que aconteceu isso? E qual foi a inspiração para fazer esse projeto? Foi assim, a gente fez o projeto, elaborou tudo, e eles teriam que fazer a coleta das peças. Então, eles foram na casa dos avós, dos tios, de vizinhos mais antigos, que tinham essas ferramentas mais antigas em casa, e pegaram emprestado e trouxeram para a escola. Aí a gente apresentou o trabalho. Eles apresentaram para
para todos os alunos da escola e nós não saímos daqui do museu. Daqui não saiu nenhuma peça e também com esse projeto eles doaram, a gente teve doação de 3 peças, grandes, inclusive arados, mas o intuito era devolver para casa, né? Levar para casa as peças. Até porque a família guarda com carinho, às vezes são peças que são relíquias em casa e eles trouxeram para a escola. Mas depois, com todo cuidado, né, a gente se responsabilizou e eles levaram para casa. Além desses projetos que a gente já falou, tem mais outros projetos que foram promovidos aqui pelo museu, é isso? Sim, a gente já fez exposição de brinquedos antigos na Semana de Museus, né? Então, coletamos brinquedos bem antigos, artesanais, né, feitos em casa, aqueles com carretel de linha, aqueles que os nossos pais, nossos avós brincavam, né? Boneca feita de palha de milho, feita de pano também. Então, a gente viu que até a comunidade se envolveu e conseguimos bastante. Então, a gente fez a exposição e, além disso, a gente convidou umas meninas que estavam aí no projeto, a Nona também fazia, e elas fizeram aqui as petecas de palha de milho para as crianças assistirem como era confeccionado. As bonecas de palha de milho também. Aí, na Primavera de Museus, elas vieram, confeccionaram as flores e colocaram em vasinho, decorar. Elas mesmas fizeram os vasinhos, decoraram e colocamos aqui na exposição. E as crianças assistiram como eram feitas as flores. E, além disso, a gente fez a exposição com cerâmica, artesanatos feitos de barro cozido, mosaicos, artesanatos de madeira, pinturas, exposição dos artistas, músicos e também dos escritores locais. A gente fez a exposição. Mas já fizemos várias, fizemos outras vezes, já fizemos também exposição de fotos itinerante. A gente levou as fotos daqui para os bancos, para o Super Cooper e teve bastante público. A gente até colocou o livro para assinar, assim, a gente viu assim que muitas pessoas, muitos elogios, muitas assinaturas. Então, o público gosta disso. A gente tem que levar o museu, né, para fora também, não só aqui dentro. A gente não tem levado muito, mas eu acho assim isso aí muito bom. A gente até fazer mais isso. Qual que é o horário de funcionamento aqui do Museu Histórico Lourenço Manente? A parte da manhã é das 7h30 às 11h30. À tarde das 13 às 17 horas. Um outro projeto que acontece também aqui no museu é o projeto Memória Viva. O que é esse projeto? O projeto Memória Viva, ele começou também quando abriu o museu. Aí depois ficou estagnado, ficou parado. E quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente retornou a fazer essas gravações. São DVDs com gravações de histórias antigas, relatos de pessoas mais idosas, que eles deixaram os relatos de como começou o Turvo, da infância deles, como é que era antigamente, como é que era a sociedade e tal. É bem interessante. Inclusive, a gente tem as cópias para emprestar aqui no museu. Se alguém quiser, estiver interessado, às vezes, de pegar emprestado, a gente pode emprestar. Ivete, gostaríamos de agradecer por ter nos concedido essa entrevista e gostaríamos de parabenizar por todo esse trabalho realizado aqui frente ao Museu Histórico Lourenço Manente. Nesse momento a gente deixa os microfones a seu inteiro dispor. Obrigada. Eu convido a todos, quem quiserem vir visitar o museu, ele está aberto. Até eu acho muito interessante os pais virem com as crianças, até para eles, porque isso aqui é parte da história do município. Não é simplesmente um depósito de peças antigas. Aqui é a parte da história que a gente guarda, a gente conserva. Então, isso é importante também que eles venham com as crianças. Ok, está aí então a entrevista com a Maria Ivete Favarim, responsável pelo Museu Histórico Lourenço Manente, aqui de Turvo.